Bom dia a todos novamente. Hoje nós vamos começar aprendendo uma coisa bem legal da física, que é a ondulatória, tá? O que seria então a ondulatória? A ondulatória é a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação que se propague em um meio. E essa perturbação nós chamamos de pulso. Então imagina só, vocês têm em uma represa, uma lagoa, uma piscina, está tudo quietinho. Cai alguma coisa lá dentro. Começa uma onda, cheia de pulsos, que são cada pedacinho da onda. Então você tem uma coisa chamada ondulatória, que vamos estudar nesse comecinho de ano, tá? Então vamos lá. Olha que interessante, gente. Eu vou passar para vocês um tanto de conceitos, mas tudo estará em um site que vocês sabem qual é, né, do professor Leandro, e vocês podem ficar me perguntando durante a aula. Fique à vontade, ok? Vamos lá. O que é o pulso? O pulso são perturbações em um meio. Quando eu falar para vocês meio, é a água, é o ar, então são meios de propagação. Então, nesse caso dessa corda, o meio é o ar. Então, está se propagando através da corda pelo ar, tá? Então, essa perturbação se propaga por meio deste meio. E uma coisa legal, ela não carrega matéria, ela transporta apenas energia. O que é uma onda, então? A onda é uma sucessão periódica de pulsos. Quando alguém te falar periódica, é porque os pulsos são produzidos continuamente e no mesmo ritmo. Então, olha para vocês verem nessa imagem, nesse GIF aí, ó. Os pulsos são do mesmo tamanho e eles acontecem no mesmo tempo. Por isso que é periódica, ok? No mesmo período. Lembra que eu falei para vocês que a onda transporta apenas energia? Ela não transporta matéria? Existe uma pergunta em nosso material sobre isso. Então a resposta é que a onda transporta apenas energia, tá? Então vocês percebem que a bolinha, ela apenas sobe e desce. Ela não sai do lugar, porque a onda não transporta matéria, só energia. A onda é uma perturbação que se propaga, ou seja, são perturbações periódicas que transportam energia. Então essa é a onda, né? É só isso, ok? Então vamos continuando. Aí a gente tem alguns nomes bem legais. A onda mecânica é uma onda que se propaga em meios materiais. Quais são os meios materiais? Por exemplo, a água, o ar. A onda mecânica se propaga por esses meios, vibrando em pontos destes meios. Pode ser uma onda longitudinal ou transversal. Não preocupe com esse tanto de conceitos, que depois vocês podem rever com calma, né? Quem tiver com alguma dificuldade aí. Então, a onda em uma corda, o som, a onda na água, ela se propaga em um meio material, ok? Olha só essa pessoa, quando coloca a mão na água, ela se propaga em meio material. Então, vamos lá. Tranquilo até agora, gente? Nesse comecinho são alguns conceitos, né? Não se preocupe tanto com esses nomes, mas a gente sempre revisa. Daqui a pouco eu vou voltar neles, tá? Para quem tiver alguma dúvida. Mas a princípio é o seguinte: quanto à natureza, a onda mecânica ela se propaga em meios materiais, na água, na corda, no som. A onda eletromagnética ela se propaga nos meios materiais e também no vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é um local onde não tem influência, tem a influência mínima possível de outras coisas. Então, seria no espaço, por exemplo. Diferente da onda mecânica, a onda eletromagnética ela não vibra os pontos do meio. Então, quando a luz passa por algum lugar, ela não interfere nele, não vibra.
né? Então, qual tipo de onda eletromagnética que temos? A onda de rádio, de TV, que ela se propaga no ar, na água, outros tipos de onda também. Então, só recapitulando, a onda mecânica, ela se propaga em meios materiais, como a corda, o som, a onda da água, e elas perturbam aquele meio, elas interferem nele. A eletromagnética não interfere, tá bom? Por exemplo, a onda de rádio, de TV, elas não interferem no meio que elas estão. Ok. Aí, nós temos dois tipos de onda quanto à propagação e o jeito que elas oscilam. A onda longitudinal é um tipo de onda que se propaga de forma que a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Então, olha que legal. A vibração dela é na horizontal nesse caso, não é verdade? E a propagação dela é na horizontal também. Olha só que ela se propaga na horizontal. Então ela vibra na horizontal e ela se move, né, se propaga na horizontal, ok? Tipo de onda desse é a onda sonora, por exemplo. A onda transversal ela é diferente. É um tipo de onda que se propaga de forma que a direção de propagação, que é para onde ela vai, é perpendicular. O que que é isso? Ela tem um ângulo de 90 graus com a direção de vibração. Então, olha para vocês verem a diferença aqui embaixo. Ó. Onda longitudinal, ela vibra horizontal, propaga horizontal, por exemplo. A transversal, ela vibra horizontal, propaga vertical. Um exemplo, né? Então, esses são os dois tipos de ondas quanto à propagação e oscilação. Ufa, que tanto de conceito, né? Não preocupem tanto com eles, vocês vão aprendendo aos poucos. Agora, nós temos uns conceitos interessantes de onda. O primeiro deles é a altura máxima da onda, chamada de crista ou pico da onda, a altura mais baixa dela, onde ela o menor local possível, que é chamado de vale ou depressão. A amplitude é a medida da altura da onda em relação à posição de equilíbrio. Então, olha só, o equilíbrio é aqui no meio, nessa faixa verdinha. Amplitude até onde a onda pode ir, ou para cima ou para baixo. Tranquilo até aí? Até onde ela pode ir, tá? Se alguém tiver dúvida, pergunte, por favor, tá, gente? Que eu paro, eu volto na aula. Não tem problema, não. Fique à vontade. A aula aqui é de vocês, tá bom? Pode perguntar. Beleza. Então, a amplitude está tranquilo, né? Agora vamos para o comprimento de onda, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do estudo das ondas. O que é o comprimento de onda? É o tamanho de uma única onda. Então, olha só que legal quando a gente olha esta figura, né? O que essa figura tem? Ela tem uma onda. Nós já aprendemos aqui, ó, a crista ou pico, que é a maior altura dela, o vale, a depressão, que é até onde ela vai. Isso nós já aprendemos. Amplitude é a altura máxima que ela alcança, ou para cima ou para baixo. E o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é o tamanho de uma única onda. Então, olha que legal, ó, da crista até a crista. É uma ondinha só isso aqui. O vale até o vale é uma onda só. Para vocês entenderem melhor, olha que interessante. Se vocês começarem nesse pontinho aqui embaixo da amplitude, subir, descer e subir, vocês têm uma onda só. É um único tamanho de onda. Subiu, desceu, subiu. Então, esse pedacinho é um comprimento de onda, ok? O resto vai repetir esse tamanho. Ele é representado por uma letra grega chamada lambda, que é esse Y de cabeça para baixo aqui. O que é a frequência de uma onda? Quando vocês observam
é a frequência, a onda de uma estação de rádio, FM ou AM. O que que é a frequência? A frequência é quantas vezes aquele pulso de onda se propaga por segundo. É o número de oscilações de uma onda em um intervalo de tempo, né? Ela é dada em Hertz, Hz. Então, quando vocês observam lá, 89,5 MHz, o mega é milhão, então é 89 milhões e 500 mil oscilações por segundo que aquela onda de rádio ela se propaga, tá bom? Então, se vocês forem contar aqui, ó, imagina vocês contarem nessa figurinha nossa, quantas ondinhas estão por segundo. Essa é a frequência dessa onda. Imagina a onda de rádio, muita coisa, não é? O tanto de ondas que ela tem por segundo. 89 milhões, por exemplo, a rádio da nossa cidade. É muita oscilação, não é verdade? Tranquilo? Bom, então, vamos lá. Olha que legal, gente, o período da onda. O período da onda é o tempo gasto para uma única onda, ok? Então, por exemplo, se você tem aqui esse desenho, qual que é o período da onda? É o tempo que ela gasta para fazer um único pedacinho dela. Então, nesse caso dessa figura em cima, nós temos dois comprimentos de onda. Temos duas ondas quase, né? Quase duas ondas. Se fosse 8 segundos o tempo gasto nesse desenho inteirinho aqui, o período seria 4, né? Porque é só a metade do tempo. Uma ondinha só, ok? Então, temos o período, ele é o inverso da frequência. Por exemplo, a frequência é 2 Hz. O período é 1 dividido por 2. Só isso. Se fosse a frequência é 1 dividido pelo período. E assim vocês vão fazendo as continhas. Daqui a pouco a gente começa a fazer umas continhas bem tranquilas, só para vocês entenderem melhor. E por último, a velocidade de uma onda é a rapidez com que a onda se propaga, tá? É medida em metros por segundo ou quilômetros por hora. Nós vamos usar metro por segundo. A velocidade depende do meio de propagação. Então, tem uma pergunta lá no nosso material que é o seguinte: é uma, você tem alguma coisa que está na água, por exemplo. Se ela mudar para o ar, a velocidade é a mesma? Não. Por quê? Porque a velocidade depende do meio de propagação. A água e o ar são diferentes, tá? Então, ela depende do meio de propagação, do comprimento de onda e da frequência. Então, essa é a nossa fórmula da velocidade. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vamos lá, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu quero desenhar na tela. Tá tudo certo até aí, gente? É muita informação? Tudo ok? Tranquilo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. Vamos lá. Uhum. Eu quero desenhar na tela. Vamos ver se eu vou conseguir. Leandro, A gente repete, né, algumas informações daqui a pouquinho, porque é uma coisa assim cheia de contextos, né? Então é sempre bom a gente repetir, tá bom? Para vocês não terem nenhuma dúvida. Então vamos lá. Olha esse exemplo que legal. Uma pessoa observa um objeto boiando em uma lagoa, né? É observado que esse objeto não se movimenta
junto com as ondas. Por que que isso acontece? Nós temos aqui um exemplo disso. Deixa eu ver, cadê o exemplo? Por que será que o objeto ele não move com as ondas, né? Alguém sabe a resposta? Porque as ondas só E transportam aí? energia, não matéria. Deixa eu ver. Perguntou alguma coisa pelo WhatsApp? Não ouvi, não. O que que é? Pode falar. Eu ia Não ouvi, perguntar. não. Ué, Repete aí para nós que a gente vê o que faz. E as ondas transportam só. Pessoal, por que o objeto não saiu do lugar? Alguém sabe? Por som eu não ouvi nada, gente. Pode ser que vocês desabilitaram o som de vocês. Ué, eu não estou ouvindo. Que estranho. Engraçado, eu não estou ouvindo vocês, não. Configurações. Acho que agora eu vou ouvir. Deixa eu ver. Pode falar que eu acho que eu vou ouvir. Porque as ondas transportam só energia, não matéria. Isso mesmo, pessoal. As ondas transportam apenas energia, ela não transporta matéria, né? Então vocês observam nesse desenho nosso aí que a onda sobe e desce, isso mesmo. O objeto sobe e desce, ele não transporta matéria, só energia, tá bom? O meu som estava desabilitado, por isso que eu não consegui ouvir. Mas alguém queria falar alguma coisa, gente? Tá tudo certo? Se vocês quiserem falar, vocês ficam à vontade. o som é mecânico, tipo, a onda é mecânica. Tem que ser. O som, olha a pergunta que interessante. Por que que o som é uma onda mecânica e não é onda eletromagnética? Porque o som, ele depende de um meio para se propagar. Então ele depende do ar, por exemplo, para se propagar. Se você tem o som no espaço, por exemplo, no vácuo, ele não se propaga. Então, se vocês observarem que aqueles filmes de explosão no espaço, né, que uma nave bate na outra, não tem som no espaço. Eles não se propagam lá no vácuo, né? No espaço até pode ter algum som em planeta, mas no vácuo não tem som, tá bom? Então por isso que o som ele depende de um meio, ele depende da água, depende do ar, depende das paredes, né, para se propagar, ok? Então, a primeira pergunta nossa, tranquilo. Lá no material de vocês no PET tem uma pergunta bem parecida. Então, a resposta é que a onda não propaga matéria, e sim energia. A segunda perguntinha é o seguinte, ó, uma onda periódica é produzida em uma corda tensa. Corda tensa é uma corda esticada, através de uma frequência de 2 Hz. Então, a frequência nossa, vocês vão aprendendo na física a colocar do lado as informações, tá? Então, lá, frequência de 2,0 Hz, que é 2 Hz. Se o comprimento de onda é de 10 centímetros, o comprimento de onda é o lambda, né? Então, deixa eu ver se eu tenho o, o desenho dele aqui. Acho que eu não tenho. Eu vou colocar, um Y,
Seria o y de cabeça para baixo, né? Mas eu vou colocar ele assim que a gente entende. 10 centímetros. Qual a velocidade? Eu quero saber qual é a velocidade. Bom, eu expliquei para vocês que a velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência, ok? Então, qual que é a velocidade da onda? É muito fácil. É só você vir aqui. O comprimento de onda é 10 centímetros e a frequência é 2 Hz. Só isso. Facinho. Então, a velocidade da onda é de 10 vezes 2, 20. 20 centímetros. O Hertz, ele significa por segundo, tá? Então, é 20 centímetros por segundo. Tranquilo? Facinho? É só você pegar os dados e trocar na fórmula. Só isso. Beleza? Tem alguns casos, essa fórmula vai ser um pouquinho diferente. Você vai usar a velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período, caso você precise, ok? Então, ou é desse jeito aqui em cima, ou é desse jeito aqui embaixo. Tranquilo até agora? Não, vai ser legal. Vai ser tranquilinho. Agora, o bicho pega, né? Um trem de ondas propaga-se em uma corda tensa. Corda tensa é uma corda esticada, né? Igual eu tinha falado. A figura a seguir representa uma onda 8 segundos após o início do movimento. Então vamos determinar algumas coisas. Primeira coisa, o comprimento de onda. O comprimento de onda é o tamanho de uma única onda. E agora, hein? Como que eu acho isso? Como será que eu acho o comprimento de onda? O tamanho de uma única onda. Então, o que você tem que fazer? Você começa em um local do ponto de equilíbrio da onda. O equilíbrio é o meio dela aqui, ó. Essa região do meio. Eu vou tentar colocar uma linha. Ah, tá fácil demais. Que bom. Que continue fácil. Então, pessoal, esse aqui é o comprimento, é o ponto de equilíbrio da onda, beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a gente observar o tamanho de uma onda só. Então você vai fazer assim, você vem no começo, subiu, desceu, subiu. Esse é o tamanho de uma única onda. Esse pedacinho aqui, ó. Por quê? Porque depois ela começa a repetir, ó, ela sobe de novo, desce, sobe, tá bom? Então vamos colocar o tamanho de uma onda só. Vamos lá, que é isso aqui, ó. O tamanho de uma onda só. Ok? Esse é o tamanho de uma onda só, que é o comprimento de onda. Que tamanho que é esse? Bom, cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Então é só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então o comprimento de onda, ele é de 8 centímetros. Só isso. Facinho, né? Agora vamos pensar um pouquinho na amplitude da onda. Vamos usar os mais fáceis primeiro. Amplitude é o maior tamanho que a onda tem, ou para cima ou para baixo. Então é do ponto de equilíbrio para cima. 1, 2, 3, 4. Então amplitude, 4 centímetros, ou para cima ou para baixo. Oh, muito fácil, né? A frequência da onda. A frequência da onda, ela é o inverso do segundo, né? Lembra disso? Então, inverso do período. Então, olha só, a figura a seguir apresenta uma onda 8 segundos após o movimento. Então, ela gastou 8 segundos para fazer isso tudo. Quantos segundos ela gasta para uma onda só? Quem sabe? Ai, ai, ai. 8 segundos para fazer o movimento todo.
Então, para fazer um único movimento, ela gasta 4, isso mesmo, que é metade. Então, o período da onda é 4. O período é o tempo gasto para uma única onda, beleza? E a frequência? A frequência é o inverso do período. É só você pegar 1 dividido por 4, que é o período. 1 dividido por 4 vai dar 0,25 Hz. Só isso. E a velocidade? Velocidade, lembra que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência? Ou o comprimento de onda dividido pelo período? Então, a gente pode fazer ele aqui, ó. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, ou velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período. Nesse caso, é mais fácil usar esse outro de baixo, né? Qual que é o comprimento de onda? É 8 centímetros. Qual que é o período? 4 segundos. Então, 8 dividido por 4 dá 2 centímetros por segundo. Ok? Muito difícil? Muito complicado? Não é tão difícil, né? Não é tão impossível, não. É só vocês treinarem bastante depois, né? Que vocês vão aprendendo. Então, essa aqui é a apresentaçãozinha que eu tinha para passar para vocês. E é só um pouquinho. E é o seguinte, eu vou pedir para vocês depois entrarem no site do professor Leandro, né? Prof. Leandro Moraes. E depois você vem em física e vocês têm uma aula de ondulatória chique para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui, ó. Física, pelo celular mesmo, vocês conseguem. Ondulatória. E olha a nossa aula de ondulatória, gente. Eu vou mandar para vocês agora no grupo, tá? Olha que legal. Então, tem a nossa aula. Essa aula nossa, ela está sendo gravada no YouTube. Por quê? Está aqui ao vivo. Por quê? Porque se algum de vocês... Olha lá, ao vivo, tá vendo? Se algum de vocês não conseguir acessar no momento a nossa aula, vocês podem entrar de novo. Quem quiser entrar de novo na aula, pode entrar, pode ver a aula a hora que vocês quiserem, tá bom? Então fiquem à vontade. Se vocês quiserem ver a aula dos outros colegas de vocês do primeiro 1 ou do primeiro 3, a aula também está aqui. O conteúdo é o mesmo, só que eu vou mostrar coisas um pouquinho diferentes para cada turma, né? Para cada turma é diferente, então a gente tem que mostrar umas coisinhas um pouquinho diferentes para cada turma, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então vocês têm uma apresentação bem legal sobre ondas, que a gente pode rever depois, aos poucos, né? A ondulatória, então, é a parte da física que estuda oscilações, produção e propagação de ondas e fenômenos relacionados. Ela transporta apenas energia. Ela não transporta matéria, então vocês percebem que essa bolinha, ela vai ficar mais ou menos no mesmo lugar, porque não transporta. Lembra da onda mecânica que eu falei para vocês? Ela ocorre em meios materiais e não se propaga no vácuo, né? A onda em cordas, em molas, em líquidos. É um tipo de onda. A eletromagnética, ela pode acontecer nos meios materiais e no vácuo. Luz, onda de rádio e TV, tá bom? A longitudinal, horizontal, somente horizontal ou somente vertical. A transversal, a direção de vibração e propagação, elas têm 90 graus uma com a outra. O pulso é uma única ondinha no espaço. A onda é um tanto de pulsos, olha só. A frequência é o inverso do período, 1 sobre o período. O período é 1 sobre a frequência, né? Comprimento de onda a gente já aprendeu como que é o tamanho de uma onda só. A nossa equação é essa aqui. E tem um vídeo desse cara aqui que eu gosto muito, que quem quiser assistir vai ensinar vocês bastante, beleza? Refaçam, assista essa aula de novo depois, se vocês quiserem. Refaçam os exercícios que eu passei e já entrem no PET, né? E já façam os exercícios dessa semana. Na próxima aula eu vou ajudar vocês, quem tiver dúvidas,
a gente retoma a aula, tá? E aqui tem uns exercícios para quem quiser brincar aí de ondulatória. Eu vou voltar neles durante o mês, né? Não se preocupe. Mas tem alguns exercícios para vocês encararem aí e aprenderem mais sobre a matéria. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? O que vocês acharam da aula? Aprenderam alguma coisa? Muito difícil? Fica à vontade, pessoal. Ó, bem suave. Ah, tá bom. Vamos aprendendo, né? Eu vou mandar o link agora para vocês dessa aula direto, tá bom? Mas caso vocês não consigam queira acessar depois, é só vocês entrarem no site e ondulatória, física ondulatória, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, tá, pela presença de todos vocês. Pode assistir a aula de novo, se vocês quiserem, tá? Fique à vontade. E é isso aí, gente. Um grande abraço para todos vocês.